Nesta semana, Emirados Árabes e Bahrein assinaram um acordo que normaliza as relações diplomáticas com Israel. Esse acordo contou com a mediação dos Estados Unidos, através do presidente Donald Trump. E para entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente está recebendo agora em vídeo, aqui no podcast Contra a Regra, o professor Tanguy Bagdadi, da Universidade Veiga de Almeida. Professor, muito obrigado por nos atender. E eu que te agradeço, Gustavo. Obrigado pelo convite. Estamos aí. Vamos lá, professor. Essa decisão dos Emirados Árabes e também do Bahrein, ela pode ser interpretada de que forma? Além da melhora nas relações, tem algo por trás dessa decisão, ainda mais colocando os Estados Unidos no meio, envolvendo as questões históricas de Israel? Então, Gustavo, é sempre complicado quando a gente fica pensando o que tem por trás, né? Parece que tem alguma agenda escondida, que ninguém sabe, que eu vou revelar uma verdade aqui, né, que ninguém poderia saber e eu ser eliminado, né, na rua na semana que vem. E, na verdade, assim, a gente sempre tem que olhar para essas questões do Oriente Médio como um quadro complexo, assim, que tem uma série de elementos, sejam locais, sejam regionais, sejam, de fato, globais. Essa normalização, ela parte, como você bem adiantou, de uma mediação dos Estados Unidos. E, assim, quando os Estados Unidos te pedem alguma coisa, você sendo um país que depende, por exemplo, da exportação de petróleo, você sendo um país que depende da sua segurança, por exemplo, muitas vezes depende dos Estados Unidos, alguma coisa assim, é importante você ouvir, né? Então, foi basicamente o que aconteceu. Os Estados Unidos têm como agenda exatamente tirar Israel da sua posição de isolamento, uma posição histórica, né, que Israel assumiu no Oriente Médio, por conta de todas as questões da Palestina, enfim, por conta, aí você tem que pegar o histórico todo para conseguir compreender como é que Israel chegou nessa posição de isolamento, é algo muito complexo também. E os Estados Unidos conseguiram entender que o poder americano na região se dá porque muitas vezes, se você vai pedir favores, eles vão ser negados, mas outras vezes, se você vai pedir favores, eles vão ser aceitos. Então, a brincadeira foi mais ou menos assim: Emirados Árabes, olha só, vou te pedir um favor, e pode ser penoso, pode ser difícil, pode ser que você diga não, pode ser que você pese aí prós e contras e diga que não, mas é possível que você diga que sim, e se você disser que sim, de repente a gente resolve uma situação aqui. Então você tem envolvimento, por exemplo, de venda de armamentos americanos para os Emirados Árabes, você tem certamente contratos comerciais, você tem uma série de possibilidades econômicas, parcerias econômicas desses países, né, tanto o Bahrein quanto os Emirados Árabes, com Israel em si, que é um país de economia importante na região. Então, é uma decisão estratégica que esses países tomam. Eles acabam sendo vistos, de uma certa maneira, como muitas aspas aqui, tá? Traidores da causa palestina, alguma coisa assim, mas de qualquer maneira eles ganham uma vantagem que ter feito um favor para os Estados Unidos é sempre um bom negócio, né? E conseguir se aproximar, mesmo que economicamente, de Israel, traz benefícios também. Pode ter outras pautas, tá, Gustavo? Não sei, mas as pautas aparentes, ao menos, são essas. E, professor, como é que fica nessa situação o Irã, né? Isso cria um distanciamento maior desses países com relação ao Irã, porque a gente conhece o histórico do Irã com Israel, vai rei Israel do mapa, tudo aquelas coisas. Então, essa aproximação de Israel e, consequentemente, Estados Unidos, Israel, essa coisa, como é que fica o Irã com isso? Fica mais distante desses países? Fica mais isolado? O Irã já não tinha uma proximidade muito grande com esse país, né? Os Emirados Árabes são um país historicamente muito próximo da Arábia Saudita, então já não um país com quem o Irã, assim, um país que vai fazer muita falta para o Irã, de fato não é. E o Bahrein, muito embora o Bahrein tenha uma maioria da população xiita também, é um país que é mais próximo à Arábia Saudita também. Então já não são dois países com os quais o Irã tivesse grandes relações. Agora, é importante notar, Felipe, que a gente está falando sobre dois países que não são players muito fundamentais para a região. A gente não está falando da Arábia Saudita, por exemplo, né? A Arábia Saudita, muito embora ela tenha um inimigo comum, né, com Israel, que seja o Irã, a Arábia Saudita percebeu que poderia pegar muito mal para ela, como uma propensa liderança muçulmana, alguma coisa assim, estabelecer relações diplomáticas ou normalizar as relações com Israel, que envolve também o estabelecimento de relações diplomáticas. Então, assim, o Irã, nesse caso, ele nem faz tanta diferença. O Irã foi um que falou mal, disse que não podia, que era uma traição e tal, mas Emirados Árabes e Bahrein não são dois países lá muito próximos ao Irã desde antes. Agora, professor Tanguy, o senhor falou
em traidores da causa palestina, como esses países podem acabar sendo vistos, né, principalmente pelos países da Liga Árabe. E existia, pelo menos até o momento, um consenso entre os países árabes de que qualquer tipo de negociação com Israel só poderia partir a partir de um ponto fundamental, que é a criação de um Estado palestino. Isso. Tem uma ruptura desse pensamento a partir de agora? Tem uma ruptura, tem uma ruptura. Essa é a importância histórica do que aconteceu há pouco tempo atrás com os Emirados Árabes e mais recentemente com o Bahrein. Até pouco tempo atrás isso era inimaginável, assim, não entrava na pauta de ninguém. Foi isso que os Estados Unidos, aliás, ofereceram para os Emirados Árabes logo de cara, né? Que se você estabelecer um acordo com Israel, a gente consegue fazer com que Israel recue, por exemplo, da anexação daquelas áreas lá da Cisjordânia, do Vale do Rio Jordão e tal, e você pode ser visto, portanto, como um herói da causa palestina, né? E isso é uma mudança de ruptura, que é, ao fazer uma concessão para Israel, tentar ser visto como um país que está muito mais defendendo a causa palestina do que exatamente diminuindo a sua importância. Então, essa é uma mudança de postura fundamental e, principalmente, com isso, tanto os Estados Unidos quanto Israel vão conseguir desconstruir uma imagem consolidada há muito tempo, que há um consenso entre os países árabes contra Israel. O que os Estados Unidos conseguem nesse momento olha, consenso não tem. Tem lá Emirados Árabes, tem lá o Bahrein, eles estão aí dialogando com Israel, já tem voos diretos, né, já estão fazendo negócio, já tem viagem e tal. Então, consenso, pode dizer que todos preferem, né, não se relacionar com Israel, mas consenso você não tem mais. Justamente nessa linha, professor, outros países podem ser influenciados por essa postura e aí diminuindo ainda mais essa ideia de consenso? Pode. O preço a se pagar é maior se você for um dos primeiros, né? Então, assim, quem apanhou logo de cara foram os Emirados Árabes. A gente está ouvindo falar pouco do Bahrein agora, né? O Bahrein foi depois dos Emirados Árabes, a repercussão foi muito menor. Então, qualquer um que sai agora, que sai desse consenso agora e se relacione com Israel, sempre vai poder ter aquela ideia de que, olha, mas eu não fui o primeiro, né? Já teve dois aí que foram antes de mim. Eu não estou fazendo novidades. Os outros já foram, eu estou apenas seguindo o que os outros têm feito. Agora, tem um ponto crucial aí, que é o fato de que todo mundo sabe, os países árabes incluídos, que tem uma eleição nos Estados Unidos esse ano, né? E que essa postura que vem sendo adotada pelos Estados Unidos para fazer com que Emirados Árabes e Bahrein adotem, normalizem as relações com Israel, é algo muito particular da política externa do Trump, mas não é algo que provavelmente seria reproduzir uma política externa do Biden, por exemplo. Aliás, é uma tentativa do Trump de conseguir votos também, né? A gente também está olhando para o cenário doméstico americano. A gente sabe que Israel é um país muito valorizado pela comunidade protestante americana. Então, isso faz uma diferença gigantesca na hora de você dizer que, olha, eu consegui fazer com que Israel deixasse de ficar tão isolado. Na região aumentei, portanto, a segurança de Israel. Então, os protestantes americanos, eles tendem a olhar para o Trump e ver nisso uma vitória diplomática do presidente. Então, conta diplomaticamente também. Professor, né, com esses acordos sendo feitos e mediados pelos Estados Unidos, muitos já estão especulando, falando do Nobel da Paz para o Trump, justamente por essa questão. Claro, não fez um acordo de paz, mas ele está fazendo um acordo, que nem você comentou, histórico, em fazer, normalizando a situação entre vários países ali numa região conturbada. O quanto isso pode impactar não só a questão interna americana, né, essa questão eleitoral, mas também uma visão do mundo com relação ao Trump, porque ele já se meteu em outros vesperos com relação à Coreia do Norte e agora está num aí histórico que vários presidentes, Bill Clinton tentou resolver, é uma questão bem mais complexa. O quanto ele pode ganhar politicamente de fora com isso? Então, internacionalmente, não se vê isso como uma solução. Não tem solução nenhuma aí. Na verdade, a maior parte das pessoas, dos estados, vê com preocupação o fato de que tem estados que estão normalizando as relações com Israel. Assim, é bom, claro, porque você diminui o nível de tensão, mas existe a possibilidade de você jogar a questão palestina, a criação do Estado palestino, numa situação de não tem mais por que Israel negociar. Você imagina, se vários países árabes simplesmente estabelecem relações com Israel, não tem mais o que esses outros países, na verdade, demandarem de Israel. Por que agora eu vou fazer uma concessão para os palestinos? Né? Não há muita saída para isso. Então, é histórico, sim, porque você rompe, né, uma tradição muito antiga, já de décadas, de países que não dialogam com Israel, em hipótese alguma,
mas está muito longe de ser visto como uma solução para a questão palestina, como uma solução para as questões do Oriente Médio. Isso não vai resolver absolutamente nada quando a gente fala sobre a relação do Irã com Israel, da Síria com Israel. São países que, assim, o Irã não é árabe, beleza, mas também não é um país que vai normalizar as relações com Israel por causa disso. Tampouco a Síria, tampouco o Iraque, né? A gente está falando de um país de uma importância muito grande para a região e que não vão normalizar. Tampouco você está incluindo, por exemplo, os palestinos. Os palestinos não estão sendo consultados em nada. Então, não tem nem a questão, na verdade, da anexação do Vale do Rio Jordão. Não é que Israel desistiu da anexação, os termos têm sido claros o tempo todo, não é que a gente desistiu, a gente está adiando, ele suspendeu a anexação do Vale do Rio Jordão. Ou seja, tudo leva a crer que o Trump sendo reeleito, isso volta para a pauta lá na frente. Então, não tem sido visto como algo que resolve definitivamente alguma coisa, muito embora seja histórico, sim. Então, o Prêmio Nobel, assim, não acho que o Prêmio Nobel tem que ser levado muito em consideração, tá? O Prêmio Nobel, aliás, desde a criação dele, foi criado, o Prêmio Nobel da Paz foi criado por pelo criador da dinamite. Assim. Então, era para aliviar o peso na consciência dele. Você vê a galera que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, você vê que realmente é a mesma coisa você ter dado o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo de 2002 para o Oliver Kahn, que falhou 2 vezes na final da Copa. Professor, entrando agora em um outro personagem importante dessa disputa, que é Israel, e mais especificamente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tem enfrentado muitas dificuldades, uma série de protestos contra ele, ele é acusado de corrupção, existe um processo contra ele no país, e ele teve até que abrir mão, de certa forma, do poder, fazendo alianças com o principal líder opositor, que é o Benny Gantz. Ele ganha com tudo isso? Ganha, né, certamente. Ele me parece que é o grande vencedor disso tudo. O Trump, claro, ele tem um capital político, né, que é revertido para ele por ter feito esses acordos e tal, mas internamente o Netanyahu vai ser visto sempre como o cara que estabeleceu uma marca na política externa israelense, que foi estabelecer relações diplomáticas com 2 países árabes, algo que, de repente, não era visto como possível. Então, sim, o Netanyahu ganha. Não é novidade, o Netanyahu é um dos políticos mais habilidosos do mundo. Assim, o Netanyahu é um cara fora do comum. Toda vez que você acha que ele vai perder, você acha que você acabou o poder dele, não tem mais como ele continuar, ele dá um jeito. Assim, o Netanyahu, às vezes, ele me lembra um pouco Frank Underwood, do House of Cards. Né? Assim, você acha que vai cair, não vai conseguir. Agora, dessa ele não sobrevive. E ele dá um jeito. Assim, então, isso a gente pode considerar, sim, que o Netanyahu é o grande vencedor dessa normalização de relações de Israel com países árabes. E na questão da Palestina, como esse acordo é interpretado dentro da comunidade palestina, que certamente está com muitos pés atrás com tudo isso que vem acontecendo? Muito mal, muito mal. A maneira pela qual os palestinos enxergam isso, Gustavo, é como uma perda de força, uma perda de relevância. Afinal de contas, a gente está falando sobre países que historicamente levantaram uma bandeira que é anti-Israel, pró-Palestina, e você deixa de ter aquele consenso sobre o qual eu falei. Né? Então, os palestinos estão se sentindo, nesse momento, desprotegidos. E a sensação que os palestinos têm é que esses países, muitas vezes, acreditaram, porque quiseram, tá? Assim, não é que fosse algo realmente crível, mas optaram por acreditar num discurso de que Israel vai desistir das anexações lá do Vale do Rio Jordão, mas, mais uma vez, isso foi um adiamento, não é uma desistência, não é uma forma de tirar isso da pauta, em hipótese alguma. Então, os palestinos têm sido vistos como traídos, eles se consideram traídos. Não por acaso, tanto o Fatah quanto o Hamas se levantaram contra esse estabelecimento essa normalização das relações. E, professor Tanguy, você está comentando agora, né, sobre o Rio Jordão, ali, a anexação, a desistência, não é bem desistência, estou só jogando para frente. Quais são os termos desse acordo, né, e o que Israel está jogando para frente, né, o Trump, Israel estão jogando para frente? O que eles estão abrindo mão e o que está sendo aceito e o que está sendo jogado para frente? Então, o que eles estão aceitando? Né? O que Emirados Árabes e Israel, por exemplo, ganham quando eles fazem um acordo, assim como Bahrein e Israel? Eles aceitam dialogar.
Então, quando você volta a dialogar, você passa a ter uma série de possibilidades, não apenas... Eu tenho gostado que vocês têm falado desde o início, né? Você não tem usado o termo acordo de paz, muito embora esse termo tenha sido utilizado várias vezes. Não é acordo de paz porque nunca teve guerra, assim, nunca estiveram em guerra, nunca teve guerra entre eles, nem teria. Mas não é isso, é mais do que isso. É você dizer que, em qualquer situação, esses países vão dialogar. Então, isso cria a possibilidade de, por exemplo, acordos comerciais, acordos econômicos, investimentos, voos diretos, turismo. Então, tudo isso acaba fazendo com que você tenha uma série de novas possibilidades e, em troca, o que Israel colocou na pauta, Israel/Estados Unidos, né, é esse plano que já estava na boca de ser implementado, já estava sendo discutido já como seria feito. Já estava sendo discutido o cronograma, que é a anexação do Vale do Rio Jordão não será feita agora. Então, dentre todos os benefícios que, por exemplo, os Emirados Árabes e Bahrein têm, você imagina, se receber investimentos israelenses não é pouca coisa, né? Você tem grana para ser investido ali, você tem parcerias sendo feitas. Israel é uma potência tecnológica, então há uma possibilidade grande desses países serem beneficiados. Eles ainda ganham a possibilidade de poder levantar a bandeirinha e falar assim, olha, se não anexar o Vale do Rio Jordão agora em 2020, foi porque a gente dialogou com o nosso novo amigo, que é Israel. Então, os termos são mais ou menos esses. Você vai ter provavelmente, né, como é uma negociação triangular, né, Bahrein, Emirados Árabes, Israel e Estados Unidos, você vai ter também uma facilitação de venda de armas americanas, por exemplo, para esses países. Então, o pacote é grande. Mas essa questão do Vale do Rio Jordão, ela vem a contrapeso. Professor de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida, Tanguy Bagdadi. Travou aqui, é um sobrenome difícil, hein, professor? Vamos lá, então. Professor de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida, Tanguy Bagdadi, muito obrigado por nos atender. E quem continuou com a gente aqui no YouTube, eu vou pedir até uma gentileza do professor, indicação de livro, filme, algum estudo, enfim, o que o professor indica para quem quer entender um pouco mais da relação entre Israel e Palestina, países do Oriente Médio, países árabes, enfim, alguma dica para o nosso ouvinte e agora espectador também no YouTube? Eu tenho uma indicação que é para todo mundo que se interessa pelo assunto, mas quer uma coisa um pouco mais introdutória, um pouco mais básica. É um livro que não é extremamente atualizado, é um livro de 2006, se eu não me engano, mas que ajuda muito a entender o histórico, que é um livro chamado O Mundo Muçulmano, de um professor da USP chamado Peter Deman. É daquela coleção da editora Contexto, se eu não me engano, que tem os argentinos, que foi do Ariel Palacios, tem os espanhóis, enfim. Um deles é O Mundo Muçulmano. Acho que é um belíssimo livro para conseguir pegar essa parte introdutória do que acontece ali na região. Tá certo. Então fica a dica para quem seguiu com a gente aqui no YouTube. E o nosso muito obrigado ao professor. Até uma próxima, que esse assunto com certeza rende. Eu que agradeço. Obrigado, Gustavo.